crianças! Estamos aqui para nossa aula de matemática e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a centena. Só que antes da gente falar sobre a centena, a gente vai recapitular o que a gente viu na aula de ontem, tá? Aqui na página 29. Questão número 1. Vanessa e Marcelo estão jogando um número colorido. Vanessa tirou estas cartas. Vanessa tirou a carta número 2 e a carta número 9. A gente sabe que para subtrair, a gente vai tirar do número maior. Então, 9 menos 2 é igual a quanto? O resultado vocês vão pintar aqui, ó. Aqui nessa cartelinha, vocês vão pintar o resultado dessa sominha aqui do número colorido que Vanessa tirou. B. Em seguida, Marcelo tirou estas cartas. Olha só, Marcelo tirou a carta número 8 e a carta número 5. Quanto que dá essa subtração? 8 menos 5. E aí o resultado vocês vão pintar aqui nessa tabelinha também. Na questão número 2, Augusto está vendendo suco de frutas em uma feira. Na tabela a seguir estão representadas as quantidades de garrafinhas de suco de cada fruta que ele fez e quantas foram vendidas após 1 hora de feira. Aqui nessa tabela a gente tem suco de laranja, uva, abacaxi e limão. E aqui nessa outra coluna a gente tem garrafas feitas, a quantidade de garrafas de suco que foram feitas. Na outra coluna a gente tem garrafas vendidas, a quantidade de garrafas que ele conseguiu vender na feira. E aqui na frente a gente tem quantidade de garrafas que sobraram. Para eu descobrir qual foi a quantidade de garrafas que sobraram, né, da venda que ele fez nessa feira, eu preciso subtrair o número 5 com o número 4. Como que eu vou fazer? Eu escrevo aqui nessa linha em branco o número 5, coloco o sinalzinho de menos. Aí eu coloco o número 4. Aí eu coloco o igual e vou fazer essa soma. Quanto que fica 5 menos 4? Qual é o resultado de 5 menos 4? O resultado vai ser a quantidade de garrafas que sobraram. E assim vocês vão fazer com suco de uva, abacaxi e limão, certo? Complete o quadro com uma subtração para representar a quantidade de garrafas de cada tipo de suco que sobrou, depois de 1 hora de feira. Então, o resultado dessa subtração que vocês vão fazer vai ser a quantidade de garrafas que sobraram. Na página 40, a gente tem a questão número 3. Murilo tem o hábito de poupar e sempre guardar moedas de R$ 1 em um cofrinho, que ele já conseguiu juntar 56 moedas de R$ 1. E desse total, 12 foram usadas para comprar um brinquedo. Quantas moedas sobraram no cofrinho? Aí aqui a gente tem essa armaçãozinha que a gente vai colocar os nossos números para poder fazer a continha. Prestem atenção aí que o primeiro número que ele deu foi o número 56 de moedas. Então, a gente vai colocar aqui 56, o 5 de um lado e o 6 do outro. O segundo número que ele deu foi o número 12. Olha aqui o número 12. Então, a gente vai colocar abaixo do número 5, vai colocar o número 1. E abaixo do número 6, a gente vai colocar o número 2. Desta forma, a gente vai resolver essa subtração. Lembrando que a continha é de menos, tá? A gente tem que tirar aí, não é pôr, é tirar. A gente não vai somar. E aí, vocês vão resolver a continha e o resultado dessa continha vai ser o resultado de moedas que sobraram, tá? Aí, vocês vão colocar o resultado aqui nesse espacinho também. Questão número 4. Os balões Pinte os balões em que o resultado da subtração é igual a 5, tá? Aqui a gente tem um conjunto de balões aqui, ó. Dentro de cada balão tem uma continha de subtração. Então, vocês vão resolver as continhas e aquelas que tiverem o resultado 5 correspondem ao balão que vocês vão pintar. Somente aquelas que tiverem o resultado 5, vocês vão pintar o balão, tá? Questão número 5. Escreva nos retângulos a seguir 3 subtrações com os números de 1 a 10, cujo resultado seja igual a 6. Vocês têm do número 1 até o número 10 para criarem continhas parecidas com essas aqui que estão no balão. Só que a nossa continha,
o resultado dela tem que ser 6. O resultado tem que ser igual a 6. E vocês vão fazer 3 continhas dessas, ó, uma para cada quadrinho, tá bom? Questão número 6. Caio trabalha vendendo balões em um parque de diversões. Veja quantos balões ele tinha para vender. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caio tinha 7 balões. Desses 7 balões, ele vendeu apenas 5. E aqui tem uma questãozinha. Ó. Escreva uma pergunta que possa ser resolvida envolvendo as informações dadas. Quais são as informações dadas? Que ele tinha 7 balões e que ele vendeu quantos balões? 5 balões. Então, a gente tem que montar uma pergunta que envolva essas informações. Como, por exemplo, Caio trabalha em uma feira vendendo balões. Dos 7 balões que Caio levou para a feira, 5 ele vendeu. Com quantos balões o Caio ficou? Isso é uma questãozinha problema. É mais ou menos assim que vocês vão elaborar e escrever aqui nessas 3 linhas, tá bom? Aqui na página 41, a gente vai falar um pouquinho sobre a centena. Com a ajuda do seu professor, leia o texto a seguir, que conta um pouco da vida das tartarugas marinhas. Vamos lá ver o texto. Por que a mamãe tartaruga sai do mar para colocar os ovinhos e depois volta para o mar? O biólogo Rodrigo, que trabalha no projeto Tamar do Rio de Janeiro, contou que as tartarugas marinhas vivem quase todo o tempo de sua vida no mar, mas dependem das praias para se reproduzir. Os peixes se reproduzem e respiram dentro da água, mas as tartarugas marinhas precisam respirar o ar da superfície e seus ovos não se desenvolvem dentro do mar, explica o pesquisador. A mamãe tartaruga coloca seus ovos na praia para que o calor da areia ajude as tartarugas a se desenvolverem dentro deles. Ó, tá vendo aí? Elas cavam os buraquinhos na praia, enterram seus ovinhos e aí os ovinhos vão nascer, tá vendo? É diferente dos peixes. Para poder se reproduzir, elas precisam sair da água e os peixes não. Você sabia que cada ninho de uma tartaruga marinha pode conter mais de 100 ovos? Ó, que interessante. Um ninho pode conter mais de 100 ovos, ou seja, mais de uma centena de ovos. O número 100 é composto por 3 algarismos e pode ser representado por meio da placa do material dourado e no quadro de ordens. Ó, aqui nesse primeiro, a gente tem 100 unidades. Se a gente junta 100 unidades, que são só os cubinhos separados, a gente pode ter também uma dezena. Aqui a gente tem 100 unidades, tá vendo? Vários cubinhos, a gente tem 100 cubinhos aqui, então a gente tem 100 unidades. É igual a essas 100 unidades contadas nas barrinhas que a gente sempre representa, elas podem ser representadas como 10 dezenas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 dezenas. Se eu tenho 10 dezenas, é igual a uma centena. Ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Percebam aí, ó. As 10 unidades deu 100. Se eu tenho 100, se eu tenho 100 dezenas, é igual a uma centena. Aqui, ó, a barrinha lá, aquela barrinha que a gente representa também. Aqui eu tenho as unidades, as dezenas e a centena. Esse quadrinho aqui, ele vem para representar. Ó. O C é de centena, o D é de dezena e o U é de unidade. Nesse quadro, cada algarismo ocupa uma posição, que chamamos de ordem, que é essa ordem, ó, centena, dezena e unidade. O algarismo 1 ocupa a ordem de centena. O algarismo 0
ocupa a ordem de dezena e de unidade. Questão número 1. Complete o quadro com os números que estão faltando. Desses números aqui desse quadro, quais são os números que estão faltando? Que número vem depois de 74 e depois de 76? Vocês vão colocar aí os numerozinhos que estão faltando nesses quadrinhos. E depois de completar o quadrinho, a gente vai responder essas questões. Ó. Que número vem logo antes do 100? Aí vocês vão procurar o número 100 e vão olhar lá qual é o número que vem antes dele. Letra B. Que número vem logo depois do 95? Aqui o 95, qual é o número que vai se encaixar aqui? Vocês vão escrever aqui nessa linha. Letra C. Que número vem logo antes do 71? Aqui está o 71. Qual é o número que vem antes dele? Vocês vão pensar aí e vão colocar aqui. Letra D. Que número está entre o 95 e o 79 no quadro de números? Vocês vão procurar lá o número 95. Qual é o número que está antes do 95? Que está entre o 95 e o 97 no quadro de números. Aí vocês vão olhar lá e vão colocar aqui na linhazinha o número. Questão número 2. Recorte as peças do material de apoio e colhe-as para representar com o material dourado as quantidades indicadas a seguir. Já a tia vai chegar lá no material de apoio e vai mostrar para vocês como é que vai ser. Mas primeiro vamos focar aqui. Uma dezena. Aí a gente tem aqui usando cubinhos. Vocês vão representar uma dezena usando somente os cubinhos, que são aqueles pequenininhos lá separados. E aqui do outro lado vocês vão representar uma dezena usando barras, usando as barrinhas lá. Ó. Aqui na página 49, vocês vão representar uma centena. Vocês vão representar uma centena usando as barras. E aqui do outro lado, vocês vão representar uma centena usando as placas. Quantas placas você vai precisar para representar uma centena? Você vai colar ela aqui. Vou recortar do material de apoio e colar ela aqui nesse espaço. Questão 3. A professora Laura levou o abaco para a sala de aula. Nesse abaco, cada pino representa uma ordem do nosso sistema de numeração, unidade, dezena e centena. E cada peça representa uma unidade. No abaco, não podemos colocar mais de 9 peças em um pino. Observe os números que a professora representou no abaco. Aqui a gente tem o abaco. No primeiro pino, a gente vai representar as centenas, no segundo as dezenas e no último as unidades. Então, cada bloquinho que eu colocar aqui vai estar representando uma centena. Cada bloquinho que eu colocar aqui vai estar representando uma dezena. E cada bloquinho que eu colocar aqui vai estar representando uma unidade. Então, nesse primeiro, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centenas, 9 dezenas e 9 unidades, certo? E aqui a professora Laura representou no abaco o número 9. Era para ela representar o número 9. Então, o que ela colocou? 9. Colocou 9 unidades aqui no lugar de unidades. Ó, perceba. No segundo, ela precisaria representar o número 10. E aí ela colocou apenas um bloquinho lá na dezena. No terceiro, ela precisaria representar o número 74. Então, para as dezenas que existem dentro do número 74, ela colocou 7 bloquinhos, que são as 7 dezenas, e colocou as 4 bloquinhos aqui, que representam as 4 unidades desse número. E aqui embaixo, desenhe as peças no abaco para representar os números a seguir. Os números que a gente tem aqui são
45, 99 e 100. Aqui no número 45, você vai colocar quatro, quatro, quatro bloquinhos para representar as 4 dezenas que existem dentro desse número. E você vai colocar onde? Lá no D, que representa a dezena. E 5 unidades que representam aqui no U, que representa a unidade. E assim vocês vão fazer com o número 99 e também com o 100. Aqui, lá no final do nosso livro, a gente tem o material de apoio. E aí a gente tem todos os números do material dourado, que são as unidades, as dezenas e as centenas, que vocês vão colar lá naquela questãozinha que a tia explicou lá, tá bom? Beijo, crianças, até mais tarde, aguardo vocês.